A abordagem endonasal endoscópica ao seio cavernoso. Anatomia e técnica cirúrgica. Aula apresentada pelo Dr. João Paulo Almeida no curso de Neuroanatomia e Técnica Neurocirúrgica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Neuroanatomia e Técnica Neurocirúrgica. Hoje a gente tem o prazer de convidar o neurocirurgião e grande amigo, Dr. João Paulo Almeida. Dr. João Paulo é neurocirurgião e atualmente está fazendo um fellow de base de crânio na Cleveland Clinic, e ele foi convidado para falar um pouco dos acessos endoscópicos e visualização do seio cavernoso por essa trajetória. João Paulo, obrigado por aceitar o convite, sempre esperançoso pelas suas aulas, você que já me ensinou bastante e já viajamos bastante junto. Já, é bom, o Covid foi bom nessa parte pra gente parar de viajar um pouco junto, que não tava ficando difícil, Eduardo. Brincadeira, brincadeiras à parte, mas é um prazer estar aqui com vocês hoje nesse curso, é uma honra para mim estar podendo compartilhar um pouco dessa anatomia, que eu acho uma anatomia tão importante e complexa, e mais bem bonita também, dos acessos ao seio cavernoso. É um prazer poder estar compartilhando com essa iniciativa de um grupo de amigos, com o Eduardo, a Leila e o Wen, que são pessoas que eu admiro, que sou um grande fã do trabalho deles, e por poder compartilhar com esse grupo que seguem, que também são parte da filosofia que eu aprendi muito com o Dr. Evandro de Oliveira, e que para a gente, tenho certeza que para todos nós é uma honra poder continuar a compartilhar um pouco da importância da anatomia microcirúrgica. Hoje a gente vai estar falando de forma complementar ao que o Eduardo e eu sei que também o Wen já falaram sobre a anatomia microcirúrgica do seio cavernoso, e hoje o que a gente vai estar fazendo é discutir um pouco a anatomia do seio cavernoso, mas agora por uma outra visão, pela visão endoscópica, que seria, por assim dizer, uma visão por baixo, né? A anatomia por cima foi muito bem apresentada por eles, eu tive a chance de ver alguma das apresentações, e agora a gente vai procurar complementar e principalmente trazer uma mensagem que o que a gente consegue acessar por baixo, é óbvio, existem detalhes anatômicos específicos que são diferentes, mas basicamente a gente está fazendo uma abordagem para as mesmas estruturas, mais uma vez com diferenças anatômicas que a gente vai procurar discutir hoje. Bem, eu sou, obviamente, brasileiro, eu sou natural de Fortaleza e tenho muito a agradecer a todo mundo que sempre me ajudou no Brasil, os grupos em Fortaleza, com o Jackson, que me ajudou na endoscopia, o Matheus Dalfabro também. Então, eu sou, como eu falei, sou brasileiro, claro, sou de Fortaleza, no Nordeste, e tenho muito a agradecer às pessoas como o Jackson e o Lucas em Fortaleza, o Matheus Dalfabro, lá da Unicamp, onde eu fiz minha residência, e o grupo do Dr. Evandro e o Matheus Reguim, em São Paulo. Tenho muito a agradecer ao pessoal da Universidade de Toronto, especialmente a Fred Gentile, Gallery Zada e o grupo da base de crânio de lá, onde eu passei 2 anos, os grupos de Nova York, da Mayo Clinic, onde eu também tenho colaborações, e hoje, especialmente, ao grupo da Cleveland Clinic, com o Pablo Recinos e o Veronica Chatry, e todo o time deles, com quem hoje eu trabalho. Bem, a anatomia do seio cavernoso, e na minha visão, e na visão desse grupo que a gente está aqui hoje apresentando em colaboração, sem dúvida nenhuma, ela exige um conhecimento que se adquire através de trabalho no laboratório. Não é um conhecimento que se adquire indo para a cirurgia, eu só vendo cirurgia, isso são passos, são fundamentais, mas são passos. Então, passar um tempo no laboratório, aqui em São Paulo eu tive chance no laboratório na BP, em Toronto também, na Mayo, com o grupo de lá, e aqui na Cleveland Clinic, são essas oportunidades que conseguem levar a gente a ter esse interesse por essa região tão complexa e então fazer uma cirurgia, obviamente, mais segura e mais efetiva nos nossos pacientes. E eu, assim como todo o grupo aqui, encorajo todos a terem essa experiência no laboratório. Ela é fundamental, na minha opinião, para esse tipo de patologia de base de crânio vascular. Ela não chega a ser nem opcional, ela é obrigatória. Então, a gente vai estar falando, nessa primeira parte, sobre algumas comparações sobre anatomia vista por cima e por baixo do seio cavernoso. Para começar, essa é uma foto que foi me cedida pelo Dr. Evandro de Oliveira. O Eduardo, o En, a Leila já comentaram sobre a anatomia do seio cavernoso, eu não vou aqui repetir o que eles já falaram, mas quando visto por cima, quando estudado por cima, por uma visão transcraniana,
Classicamente, a anatomia do seio cavernoso ela é dividida por triângulos, e basicamente em duas grandes regiões: a região do teto do seio cavernoso, a qual ela pode ser dividida em duas partes, o triângulo clinoideu e o triângulo oculomotor, que é a porção mais posterior, e a parede lateral do seio cavernoso, que na prática, ela, para acesso ao seio cavernoso, tem duas porções: a porção acima do nervo troclear, que é esse nervo que a gente vê aqui, que é o chamado triângulo supratroclear, e o triângulo infratroclear, que é esse localizado entre o nervo troclear e V1. Existem outros triângulos também, como o anteromedial e o anterolateral, que esses vão ser importantes para acesso a algumas lesões que se estendem mais na região superolateral do seio sinoidal. Quando a gente vai observar o seio cavernoso por baixo, essa região paracelar, por uma visão endoscópica, essa visão por triângulos, ela passa a ser insuficiente, na verdade, ela chega a ser inadequada, porque a gente não está vendo mais o seio cavernoso por uma visão superior. Então, a gente não vai estar mais abordando o seio cavernoso pela parede superior, pelo teto, e nem pela parede lateral. Agora a gente vai estar abordando o seio cavernoso pela parede anterior, que é essa que eu estou mostrando aqui com pointer, ou pela parede medial, ou por uma combinação das duas. E isso vai dar acesso a gente a diferentes áreas do seio cavernoso. O Juan Fernandes Miranda, que hoje está em Stanford, ele publicou um artigo muito legal, dividindo a anatomia do seio cavernoso em si em 4 compartimentos: um compartimento superior, um compartimento posterior, que fica atrás da carótida ascendente cavernosa, um compartimento inferior, abaixo da carótida horizontal, e um compartimento lateral, localizado lateral a essa carótida intracavernosa. Isso é uma divisão anatômica importantíssima, de forma que a gente vai discutir, inclusive, de acordo com ela, mas é interessante que quando a gente divide essas regiões, a gente vê que é uma divisão anatômica, muitas vezes dividida por linhas imaginárias. Então, observa que a divisão entre o segmento inferior, o compartimento inferior e o compartimento lateral é uma divisão por uma linha imaginária, ou seja, o compartimento inferior e lateral, elas são comunicados, e daí que eu acho que é uma forma interessante, a gente pode chamar isso de um espaço anterior do seio cavernoso, e o compartimento superior e posterior, eles também são comunicados, e daí a gente pode chamar esse de um espaço posterior superior. Isso é importante quando a gente vê de uma forma anatômica endoscópica em relação aos acessos dessa região, porque aquilo que a gente chama de espaço anterior e aquilo que a gente vai chamar de espaço posterior superior, eles vão ter acessos e algumas relações anatômicas um pouquinho diferentes. Para começar a nossa discussão hoje, a gente vai estar discutindo, a gente tem que rever um pouco dos conceitos que foram já discutidos pelo Eduardo e pelo grupo anteriormente, mas basicamente o que eu quero mostrar nessa figura, que é uma figura vista por cima com a visão transcraniana, é a diferença entre essa anatomia dos pontos ósseos, principalmente a clinoide anterior, que a gente visualiza aqui, que ela funciona, como o Eduardo e o Ian já falaram muito bem antes, como parte anterior do teto do seio cavernoso, enquanto que nessa visão, enquanto a gente observa mais posteriormente duas estruturas que vão ser muito importantes para a visão endoscópica, para os acessos endoscópicos, que não são mais a clinoide anterior, mas sim a clinoide posterior e a clinoide posterior. A clinoide média, ela vai estar localizada lateralmente entre esse espaço que vai ser ocupado pela carótida paracelar, enquanto que a clinoide posterior vai estar localizada medialmente a essa porção mais posterior do compartimento posterior do seio cavernoso. Enquanto a gente se importa bastante de forma correta com a clinoide anterior quando os acessos são transcranianos, quando a gente pensa nos acessos endoscópicos, a clinoide média e clinoide posterior vão ser as estruturas ósseas mais importantes para o nosso acesso. Um outro detalhe que eu queria lembrar aqui é esse detalhe do optic strut, que a gente vê aqui na base do attachment da clinoide anterior. Esse optic strut, ele na visão endoscópica, que a gente vai ver em seguida, ele representa o recesso opcarotídeo lateral, que vai ser um landmark importante para o nosso acesso endoscópico.
Então aqui a gente está vendo essa visão agora já endoscópica. Lembra que por cima a clinoide anterior ela vai ser um landmark ósseo importante para os nossos acessos por via transcraniana, pelo teto do seio cavernoso. E agora, no acesso endoscópico, a gente vai ter que identificar todos esses landmarks, que a gente vai revisar na sequência, mas vindo de frente para trás, o primeiro, quando proeminente que a gente tem que identificar, vai ser a clinoide média. A clinoide média, ela, quando proeminente, mais uma vez, nem sempre ela é proeminente assim, ela vai bloquear o acesso antero, posterior e médio lateral para a porção medial da carótida clinoideia e também para a porção mais superior da parede medial do seio cavernoso. A clinoide posterior ela vai estar lá atrás e a gente vai ver um pouquinho dela em algumas figuras mais para frente. Ou seja, acesso transcraniano, a clinoide anterior, ela vai ter uma importância significativa, não que as outras clinoides também não tenham, mas na abordagem endoscópica, a clinoide média e posterior vão ter uma significância muito maior. Do ponto de vista de optic strut, que a gente tinha falado antes, ou de pilar óptico, ele vai estar localizado bem aqui, entre a carótida clinoideia e o canal óptico, representando esse buraquinho aqui do lado, que a gente vê do lado do outro, que é o recesso do carotídeo lateral. Passando da parte óssea para um pouco da parte de anatomia dural, e essa anatomia dural ela é fundamental tanto para os acessos abertos quanto para os acessos endoscópicos ao seio cavernoso, a gente vê nessa figura aqui bem bonita de um artigo do Álvaro Campeiro, publicado em 2010 no Journal of Clinical Neurosciences, essa diferença da cobertura dural na região celar e paracelar. A linha laranja amarelada que a gente vê aqui é a dura meningea, que vai estar cobrindo o lobo temporal, e como vocês estão vendo aqui, vai formar parte do diafragma celar e parte da parede medial do seio cavernoso. Ela continua-se inferiormente e forma parte do assoalho celar, e então a gente vê que ela sobe aqui de novo, formando essa outra parte da parede medial. O que é importante diferenciar é que, olha só a parede lateral do seio cavernoso, que ela é tão importante para o acesso transcraniano, ela tem uma porção meningea e uma porção periosteal. Essas duas porções, essa diferença em duas partes é que permitem o peeling de fossa média e a separação e exposição, então, dos nervos na parede lateral. A parede medial é formada por um componente, ela não tem duas camadas mais, e isso diferencia ela das outras regiões das paredes do seio cavernoso. Em endoscopia, a gente também acostumou a chamar a parede, denominar uma parede anterior do seio cavernoso, que a gente não está vendo nessa figura, mas que ela é uma continuação anteromedial da porção periosteal da dura. Então, a parede medial é formada por uma camada única de dura meningeia e a parede anterior por uma camada única de dura periosteal. Por que que isso vai ser importante? Quando visto por cima, como já foi falado em outras apresentações, a gente observa a relação entre a clinoide anterior, formando a parte anterior do teto, e a parte posterior, formando o trígono oculomotor. Lembra que o trígono oculomotor ele é formado por essa confluência de compartimentos durais, basicamente 3 ligamentos. O ligamento anterior petroclinoideu, o ligamento interclinoideu em azul e o ligamento posterior petroclinoideu em vermelho. Aqui do lado a gente vê essa dura meningea cobrindo a parede lateral do seio cavernoso. Quando a gente tira essa parte meningea, a gente consegue identificar esses compartimentos periosteais que estão cobrindo o teto e a parede lateral do seio cavernoso. Quando a gente olha por baixo, agora a anatomia já muda um pouco. A gente vai ter que identificar por baixo esses landmarks importantes para o acesso endoscópico transfenoidal, que aqui só para lembrar algum deles, antes de falar das paredes durais, a gente olha inicialmente a cela, cobrindo a hipófise, e entre a hipófise entre os dois lados da hipófise a gente vai ter o seio cavernoso, o outro seio cavernoso, o seio intercavernoso superior ou anterior, e o seio intercavernoso inferior ou posterior. Logo acima do seio intercavernoso superior, a gente vai ter esse espaço todo que se estende dele até o limbus, que é essa curva dural, o durafold, entre os dois tetos dos canais ópticos, que é o espaço chamado espaço pré-quiasmático, ou seja, o quiasma óptico vai estar lá atrás.
Isso é importante em geral, são a revisão de anatomia endoscópica, porque esse limbus que determina a diferenciação entre um espaço infraquiasmático ou um corredor infraquiasmático e um corredor supraquiasmático. Ou seja, quando a gente quer acessar lesões como, por exemplo, crâniofaringiomas localizadas embaixo do quiasma, esse acesso é suficiente, ou seja, o acesso inferior ao limbus. Quando a gente está lidando com um meningioma localizado à frente do limbus, ou um meningioma no plano, o acesso supraquiasmático vai ser suficiente, a gente tem que abrir mais do que o limbus. Olhando lateralmente, a gente vê a dura cobrindo o nervo óptico e o nervo óptico. Essa dura a gente sabe que por cima a gente acaba chamando de ligamento falciforme. E observa que como essa dura se comunica inferolateralmente, formando uma conexão direta com a dura pontilhada aqui, que é a dura do anel dural distal, vista de um lado e do outro. E se a gente seguir mais para baixo, a gente vê entre esses dois pontilhados a clinoide, a carótida clinoideia, e vê aqui essa linha mostrando o segmento onde estaria o anel dural proximal. Por que tudo isso é importante? Porque o anel dural proximal aqui, isso é um ponto de discussão anatômica, claro, mas hoje a gente vai estar discutindo e considerando o anel dural proximal como o teto do seio cavernoso. E isso é um ponto de discussão, a gente vai ver por que também durante essa apresentação. Por que esses detalhes são importantes? Eles são importantes porque olha só esse azulzinho aqui onde está passando essa artéria. Essa artéria não é uma artéria que vai irrigar a hipófise. Essa artéria é uma artéria que está saindo da carótida cavernosa, vindo medialmente e suprindo a dura da região celular. Ela passa por esse espaço entre um folheto anterior, e isso é a parede anterior do seio cavernoso, ou seja, o folheto periosteal, e ela está localizada anteriormente ao outro folheto pequenininho que a gente está vendo aqui, que vai ser o folheto meningeu, que forma a parede medial. Quando a gente abre essa parede anterior, a gente consegue ver essa divisão mais claramente. Então, a parede anterior foi ressecada aqui, a gente vê o seio cavernoso, e a gente vê, então, a parede medial do seio cavernoso, entre o seio cavernoso em si e o espaço celular, onde a hipófise fica localizada. Para a gente chegar até essa visão, ou seja, para a gente chegar até a região celular e a região do seio cavernoso, obviamente, a gente tem que fazer todo um acesso endonasal para isso. Aqui eu não vou falar sobre todos os aspectos da dissecção endonasal, da fase nasal do acesso, mas é importante que a gente entenda alguns conceitos que vão ser importantes na seleção do acesso para caso a caso. O acesso endoscópico para a região do seio cavernoso, ela pode ou não se beneficiar de um acesso transpterigioideu. Esse acesso transpterigioideu, ele pode ou não necessitar uma ressecção do nervo vidiano. A gente vai estar observando um pouquinho mais de técnicas de ressecção da parede medial do seio cavernoso nos próximos tópicos. E também a gente vai estar falando sobre detalhes anatômicos de cada um dos compartimentos, como descrito pelo Juan. Então, a primeira parte da anatomia que a gente vê quando a gente abre o seio esfenoidal é isso. Isso é o quê? Isso é a parede posterior do seio esfenoidal, e a gente tem que, uma vez olhando para essa foto, a gente tem que ter, como o Dr. Rothman sempre falava, o Eduardo sabe disso muito bem, o Dr. Evandro também sempre comentava, do 3D X-ray Vision, ou seja, uma visão em raio-x para que a gente consiga determinar o que tem em cada lugar aqui, só pelo nosso conhecimento anatômico. Então, começando aqui de baixo, a gente vai ter que ver que tem um buraquinho aqui, um recesso, e esse é o chamado recesso clival. Esse aqui vai estar a região média do clivus. Logo lateral a ele, a gente vê que tem uma proeminência, que aqui está meio azul, isso mostra que está tudo cheio de sangue venoso, onde vai estar o espaço do seio cavernoso e o espaço também de veias descendo aqui para o espaço paraclival. E aqui vai estar o que a gente chama de proeminência carotídea paraclival, aqui e aqui. Se a gente for subindo, a gente vê aqui no meio o nosso landmark principal, que é a cela. A cela é o guia de tudo aqui. E eu sei que logo lateralmente à cela a gente vai ter proeminências, que aqui é a proeminência paracelar, ou da clinoide da carótida clinoideia, e a gente vê outra carótida clinoideia aqui. Subindo, acima da cela, como a gente falou, a gente tem todo esse espaço, que é um espaço pré-quiasmático, localizado entre o tubérculo e o limbus, que mais uma vez fica entre o teto do canal óptico de um lado e o teto do canal óptico do outro. Então, se a gente comunica essa linha, a gente vê isso. Isso aqui ficou chamado como espaço tubercular, por anatomia endoscópica, e em cima o espaço do plano, tá bom? Lateralmente, a gente vê as depressões, mais uma vez, que é o recesso do óptico carotídeo lateral de um lado e do outro. Do meu ponto de vista, no acesso endoscópico e nasal, você sempre quer ver esses dois recessos, e é interessante que você sempre tenha essa visão do plano e essa visão do assoalho do seio esfenoidal. Uma vez que a gente tem aquela visão, a gente vai abrir a porção óssea, vai tendo a visão da dura cobrindo a célula e a glândula hipofisária, e daí é que a gente vai estender isso para ter essa visão anatômica
para conseguir ter toda aquela visão que a gente discutiu anteriormente. E esse acesso transfenoidal, que é o que a gente está mostrando aqui, ele consegue demonstrar muito bem essa visão da parte da parede anterior e a parte da parede média, que a gente está vendo aqui, com a visão relativamente muito boa do seio cavernoso, como observado nessa figura. Um detalhe importante nessa figura, olha só essa camada de dura, que está cobrindo a parte inferior do nervo óptico aqui, ó, aqui a artéria oftálmica, e essa comunicação, mais uma vez, com a porção do teto do segmento clinoideo da carótida. Isso é o anel dural distal, que mais uma vez se comunica direto com a dura do canal óptico. Isso é importante por quê? Porque se você quer manipular essa carótida de medial para lateral, vai ter que ter feito esse cortinho aqui no espaço supracelar no diafragma para você manipular isso mais lateralmente. Outra importância, olha que tem um buraco aqui. Alguém sabe o que era esse buraco bem aqui? Eduardo, quem é um residente que tu não gosta que está aí? De residente a gente tem poucos residentes sem dar um balé. Então pede pro Vitor, tem então. o Vitor Nagai mesmo. Então pronto, serve ele. Também não gosto dele não, então pode ser ele. Dá uma dica aí, João. Dá uma dica, meu Deus. Eduardo, bateu pouco na criança. Mas a dica é boa. A dica, Bom, tá lateral ao nervo. Ó o nervo óptico aqui, ó a carótida aqui e tá lateral aos dois. E a gente tá falando deles desde o começo da aula. É o recesso carotídeo óptico lateral, que estava aqui, o osso já foi, e aqui foi tirado por um acesso transcraniano, porque isso aqui era o optic strut, isso aqui era o pilar óptico, que fica sempre abaixo do nervo óptico e separando o canal óptico dessa estrutura que vai estar bem aqui. O pilar óptico separa o canal óptico de quem? Separa o canal óptico da fissura orbital superior, que vai estar bem na frente do joelho anterior da carótida cavernosa, tá bom? Então, é por isso que tem aquele buraquinho ali. Mas bem, imagina que eu tenho uma lesão que está localizada aqui inferiormente. Eu tenho uma visão desse espaço, mas só ver o espaço não é suficiente. A gente tem que trabalhar, a gente tem que conseguir ter operabilidade, ou seja, o instrumento tem que chegar lá e a gente tem que conseguir trabalhar naquele corredor. Dessa forma, quando a gente olha para esse osso esfenoidal, a gente vê que nosso acesso anatômico endoscópico transfenoidal normal, ele dá uma visão medial muito boa. Contudo, para a gente conseguir trabalhar mais lateralmente, ter essa variação onde a gente consegue tirar esse pedacinho, que isso vai ser chamado acesso transpterigoideu, porque isso é o processo pterigoide do osso esfenoidal, ele vai dar um melhor ângulo de visão e uma melhor manobrabilidade para que a gente acesse lesões naquele espaço. É importante aqui nesse osso, toda vez que a gente olhar para o osso esfenoidal, saber identificar o canal do nervo vidiano aqui e o forame rotundo, que está localizado superolateralmente a ele. Se a gente for pensar nesse espaço, não é simplesmente só chegar aqui, drilar e conseguir lá. A gente tem que entender que a anatomia óssea do nariz, da cavidade nasal, ela é formada por diversos ossos. Aqui a gente só vai falar de mais um, que esse aqui é o osso palatino, que é dividido em dois processos, um processo transverso e um processo vertical. E esse processo vertical tem dois outros processinhos aqui, que é o processo orbital e o processo esfenoidal. E entre eles, a gente vai ter uma artéria, que é a artéria esfenopalatina, que a gente vai ter que mobilizar para poder drilar esse acesso e criar esse corredor. Então, olha só como é que a gente fez. Essa é a visão esfenoidal, que a gente acabou de falar, e a gente quer expandir para ter esse corredor inferior aqui. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai encontrar e expor o seio maxilar embaixo da órbita, então isso aqui é a órbita, esse aqui é o seio maxilar, e a gente vai usando esse dissector, que chama em inglês double ball, que é um dissector bolinha dupla, né, cada lado tem uma bolinha, e a gente encontra esse canal, que fica entre o processo orbital e atrás do processo esfenoidal do osso palatino. Disseca aquilo e encontra essa artériazinha aqui, ó, que é a artéria esfenopalatina. E aí a gente vai drilar essa porção de trás que fica o processo esfenoidal do osso palatino. Quando a gente drila tudo isso, a gente consegue expor esse canalzinho aqui, que é aquele canal mais medial, que é o canal do nervo vidiano. E uma vez isso sendo feito, a gente pode drilar todo esse osso, que ficou conhecido em inglês como pterygoid wedge, que é mais ou menos o teto do processo pterigoideu, e isso vai dar esse espaço para que a gente possa trabalhar no compartimento inferior e lateral, ou o que eu estou chamando aqui de espaço anterior do seio cavernoso, e consequentemente também até na órbita, se for necessário. Bem, considerando essas diferenças, vamos lá e vamos falar um pouco mesmo sobre a técnica cirúrgica e anatomia aplicada para o seio cavernoso. O primeiro ponto vai ser a técnica hoje, que é uma técnica
não é uma técnica nova per si, mas é uma técnica que o nuance anatômico, ou step by step, foi bem divulgado pelo Juan, de novo, Juan Fernandes Miranda, que é um cara, o gold standard, é um cara excelente em endoscopia de base de crânio, e descreveu o passo a passo. Então, essa aqui é uma figura, mais uma vez, mostrando a parede anterior do seio cavernoso, mais uma vez o anel dural distal, o anel dural proximal, e aqui entre os dois, esse segmento clinoideu da carótida interna. Aqui o Vitor, que virou expert no pilar óptico, entre o canal óptico e a carótida clinoideia. Na frente da carótida clinoideia e no joelho anterior da carótida, a gente sempre tem isso aqui, que é a fissura orbital superior. Consequentemente, aqui a órbita, e aqui na parte inferior a gente tem V2. Bem, como é que a gente vai fazer esse acesso? Primeira coisa, só para que vocês tenham uma visualização boa, o que eu fiz aqui nessa figura, eu mobilizei a hipófise de lateral para medial, para expor isso que é a parede medial do seio cavernoso. Tá vendo que de vez em quando tem uns furinhos nela, ou seja, ela é predominantemente íntegra, mas tem uns canaizinhos abertos. E isso mostra a separação aqui, por esse espaço venoso, entre a parede anterior, que é essa que a gente vê aqui, e a parede medial do seio cavernoso, localizada, obviamente, medial a esse espaço. Como é que a gente faz o acesso? Aqui, imagina o meu pointer, a gente vai usar um Doppler, vai mapear a posição da carótida clinoideia, e geralmente esse espaço anterior é cheio de sangue aqui, porque a carótida faz aquela curva horizontal e depois o joelho posterior, então esse espaço normalmente é o espaço seguro. E vamos cortar de cima para baixo no segmento vertical, no aspecto látero inferior à hipófise ou à cela, e depois de criar isso a gente vai abrir esse espaço, vai sangrar, vai ter sangramento venoso, mas a gente vai conseguir mobilizar essa parede medial de lateral para medial, desconectando ela da carótida. Uma vez que a gente abriu isso, abriu essa parede anterior, encontrou a carótida, mobilizou essa parede medial, daí agora é só cortar a base, cortar a dura na cela e cortar essa dura superior, que aí a gente vai poder trazer essa parede medial para fora. Uma vez que essa parede medial ela é ressecada, a gente vai ver duas estruturas importantes. Primeiro, observa que isso aqui é o segmento horizontal da carótida cavernosa, vai ter um joelho posterior, que vai estar aqui no ângulo, e esse joelho posterior vai dar continuidade, então, com o segmento ascendente da carótida cavernosa. Bem nesse joelho tem uma artéria, que a gente não está vendo aqui ainda, que é o tronco meningo hipofisário, que vai dar origem à artéria hipofisária inferior, que é essa que a gente está vendo aqui, e é essa que é vista logo na base da clinoide posterior e tem que ser coagulada e cortada, se a gente vai querer chegar até aqui. E vai dar origem também à artéria de Bernasconi cacinare, putentório e artéria dorsal meningeia, que a gente não vê nessa figura. Mais uma vez, essa artéria aqui é uma artéria dural, surgindo do segmento horizontal, que é importante ser lembrada, porque às vezes, quando a gente está ressecando essa parede, a gente pode lesar essa artéria, ou essa artéria aqui, que eu vou mostrar no caso, inclusive, que a gente teve que colocar um clipezinho para controlar o sangramento. Bem, e é óbvio que atrás é o processo clinóide posterior que a gente tinha falado, relacionado ao compartimento posterior do seio cavernoso. Aqui é um caso que a gente esperou aqui na Cleveland Clinic, eu e Pablo, e vocês veem aqui que isso é um adenoma secretor de GH, que eles são os que mais invadem a parede medial do seio cavernoso. Olha aqui a relação com essa parede medial, esse é o tumor, e aqui a gente vai fazer essa cirurgia para ressecar essa lesão. Então aqui é um videozinho curto que eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver se esse vídeo... Bem, tá indo, não sei porque eu não consigo... Deixa eu ver se eu consigo... Eu devia ser capaz de... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Só por causa do vídeo eu vou tirar um pouco essa tela para que eu possa mexer o vídeo, que não é importante vocês verem todo. Eu vou correr um pouco por causa do tempo. Mas bem, vocês estão vendo o vídeo? Temos sim, João Paulo, tá direitinho. Tá bom. Então aqui a glândula hipofisária, aqui com a dura, bem na frente, né, que vocês estão vendo. Aqui a gente já tirou a parte óssea cobrindo a carótida clinoideia. Aqui é só mapeando com Doppler. E aqui o nosso foco... A gente não consegue ver, só explica direitinho. Ah, tá bom, tá certo. Bem, aqui então a gente está cortando aqui a dura e vamos ter
aqui o tumor que já está sendo, ele é um tumor molinho, né, um tumor de hipófise, a maioria deles é assim, e aí a gente está começando a ressecar essa lesão. Uma vez que essa lesão é ressecada, a primeira coisa que a gente fez aqui foi conseguir dissecar o tumor da hipófise normal, que é essa hipófise normal aqui, que está vendo amarelinho ali, limpa e mais lisa, né? E esse tumor vai sendo ressecado. Uma vez esse tumor sendo ressecado, a gente começa a ver aqui a parede medial do seio cavernoso, vê um tumorzinho que estava mais aderido a ela, e vai ressecando e consegue tirar bem essa lesão. Depois de ser feito, a gente vai abrir a parede medial do seio cavernoso. Então, como é que abre essa parede? Aqui, tá usando o Doppler, né? Eu estou usando o Doppler aqui, encontrei um lugar que não estava com a carótida, abri e vai sangrar venoso. E aí você tem que abrir um espaço relativamente grande para que você controle com o seu hemostático. Então, sangrou venoso, deixa sangrar venoso e você vai abrir um espaço maior para controlar. Controlou com o hemostático, continua usando, isso é um dissector chamado McGalvin, e a gente vai ampliando esse espaço. Aqui já começa a ver as trabéculas do seio cavernoso, vou cortando a parte inferolateral dessa dura e depois cortando a parte medial. Depois de ter feito isso, olha só que isso aqui já é a parede medial, a gente vê a carótida lá atrás. Eu vou começar a cortar esse attachment superior aqui, que vai ser uma comunicação direta com o anel dural proximal, perdão. Depois de ser usando a coagulação, por causa da artéria hipofisária inferior, aqui a gente vai pegar os ramos mais distais dela, mas vocês vão ver que à medida que a gente vai cortando a parede superior, daqui a pouco a gente vai ter um sangramento arterial pequenininho, mas que não deu para controlar com bipolar e teve que colocar um clipe. Aqui é cortando esse mais superior, teve um sangramentozinho arterial aqui, de um tronco da hipofisária inferior, e aí o que a gente fez foi pegar aqui, usando o Doppler, localizando a carótida normal, e aí colocamos um clipe na origem dela. Colocou o clipe, isso controlou, tudo bem. Vamos continuar, e aí vamos cortar essa dura que estava aqui na frente. Essa dura foi coagulada e cortada, então essa parede medial foi ressecada aqui. Obviamente a gente tenta não coagular tanto ela assim, porque aí a patologia vai vir negativa, vai ter só coágulo. Bem, vou voltar no módulo de apresentação aqui. Bem, imagino que vocês conseguem ver meu cursor de novo, não? Ainda não, João Paulo. E agora? Agora sim. Tá ótimo. Bem, aqui a gente agora vai falar do compartimento superior. O compartimento superior, o que ele é? Ele nada mais, nada menos do que esse aspecto superior desse espaço que a gente está chamando de posterior superior do seio cavernoso. Ou seja, é o espaço localizado acima do segmento horizontal da carótida cavernosa e bem atrás dessa curva anterior, antes dela virar a carótida clinoideia. Para acessar esse espaço, como os espaços que a gente falou anteriormente para endoscopia, a gente abre a parede anterior e parede medial do seio cavernoso, que aqui vocês estão vendo foi ressecada. E a primeira estrutura que a gente vê é essa estrutura amarelada aqui, que é o processo clinoideu posterior. A gente vai manipular essa carótida aqui, como a gente faz em alguns casos que estão invadindo esse segmento, e vai, usando uma lente angulada, conseguir ver o processo clinoideu posterior, essa estrutura branquinha aqui, medial ao terceiro, que é o ligamento interclinoideu, formando parte do teto do seio cavernoso, e o terceiro nervo aqui, que vai cruzar o teto do seio cavernoso, como a gente lembra, e seguir até a fissura orbital superior, correndo bem lateral ao joelho anterior da carótida. E aqui, só para vocês terem essa correlação de por baixo e por cima, olha só que o terceiro nervo está aqui também, correndo em direção à fissura orbital superior. Aqui, medial, a gente vai ter o ligamento interclinoideu, aqui a gente não está vendo o clinoide anterior porque foi ressecada já, e a gente está vendo que ele passa pelo teto, tal qual como a gente está vendo aqui. Ou seja, essa anatomia é a mesma dessa anatomia, a gente só está vendo por um outro ângulo, e aí tem que ajustar um pouquinho. Finalmente, se a gente abre aquele teto do seio cavernoso, a gente pode fazer isso e acessar essa região medial ao uncus, como vocês estão vendo aqui. Então é o uncus, isso aqui é o terceiro nervo, e aqui a gente está vendo inclusive a comunicante posterior, seguindo até a cerebral posterior. E aí acessar alguns adenomas que vão se estendendo nessa região, obviamente isso é um acesso bem mais difícil, e só para alguns casos bem selecionados. Mas abrir essa região dural dá esse mesmo acesso que vocês estão vendo aqui. Então o que a gente abriu aqui é o que a gente está vendo por aqui, só que visões, obviamente, opostas. Bem,
E como é que a gente acessa essa região do seio cavernoso do compartimento superior? Aqui, mais uma vez, eu vou vir aqui para essa visão e vou mostrar esse vídeo para vocês. Esse caso aqui era um caso de um paciente com esse adenoma, que era, perdão, era um adenoma produtor de GH. Então, mais uma vez, lembra, o produtor de GH é a maioria desses adenomas que vão invadir o seio cavernoso. São 3, na verdade, adenomas que tendem a invadir o seio cavernoso com mais frequência, que são os prolactinomas, mas esses muitas vezes vão ser suscetíveis ao tratamento com medicamento, com agonista dopaminérgico, os secretores de GH, que são os que a gente está discutindo aqui, e o que a gente chama de null cell adenoma, adenomas nulos, ou então os adenomas corticotróficos silenciosos, que são aqueles que secretam ACTH, mas que não têm a apresentação clínica Cushingoide. Bem, esse adenoma que vocês estão vendo, a hipófise está jogada para a esquerda, e esse é o adenoma, em cinza aqui, invadindo esse espaço superior ao segmento horizontal da carótida, que é esse aqui, invadindo, então, o compartimento superior do seio cavernoso. Esse paciente tinha uma clínica típica de acromegalia, e daí foi referido para a gente para um tratamento cirúrgico. Aqui, a abordagem endoscópica transfenoidal foi sendo feita, aqui estou só tirando esse osso em cima da célula, que foi expandida pelo tumor, e aqui a gente, para acessar o seio cavernoso, vamos ter que fazer essa manobra, que é de, basicamente, expor a carótida toda na região clinoidal e cavernosa. Então, aqui sempre a gente drila, deixa o osso fininho, e daí consegue fazer esse movimento de elevação, e está vendo que isso aqui é um movimento que fica bem seguro. Esse caso é importante, olha só o que está acontecendo aqui. A gente sabia, né? Eu sabia que essa clinoide média está mais proeminente, então isso aqui ia ter que ser retirado. Como é que a gente retira a clinoide média? Sempre de lateral para medial, ou seja, tem que expor a carótida, tirar o osso aqui da célula e daí mobilizar de lateral para medial, tal qual como na anatomia que a gente tinha visto antes. Então estou agora usando um dissector, usando com cuidado, porque essa clinoide pode ter a pontinha logo na carótida e você não quer ter uma lesão carotídea lá atrás, mas uma vez dissecado com cuidado, você pode tirar esse sangramento venoso, você controla com hemostático. Bem, depois de ter sido feito isso, a gente vai só expor até o nível do anel dural distal, e daí tirar de novo o adenoma. Essa parte, o adenoma mais uma vez é molinho, então aqui estamos só encontrando, aí vamos procurar fazer um debulking, encontrar a hipófise normal do lado esquerdo, tirar a lesão no compartimento celular em si, e daí vamos procurar encontrar mais uma vez a carótida, só confirmando com Doppler, e vamos abrir o seio cavernoso. Uma vez abrindo esse seio cavernoso, a gente vai encontrar, obviamente, sangramento venoso, e olha só o que é aqui. Isso aqui que a gente está retraindo é a parede medial do seio cavernoso de novo, que foi infiltrada pelo tumor. Então a gente vai coagular, cortar e ressecar aquela parede medial de novo. Aí a parede medial já está isolada, vamos só terminar os cortes e a parede medial foi ressecada. Agora, a gente vai procurar trabalhar naquele espaço superior. Aqui a gente estava tentando, mas esse tumor está mais sólido no seio cavernoso, então não está vindo bem. Então o que a gente vai fazer? Vamos mudar a tática, vamos abrir isso de frente para trás. Então aqui vocês estão vendo que a gente está cortando de frente para trás, então esse é o compartimento mais sólido dessa lesão. Coagula e corta, procurando, é óbvio, evitar a carótida. E aí a gente vai conseguir dissecar e soltar esse fragmento todo, que é o compartimento que estava invadindo o seio cavernoso. Olha a curvatura dessa carótida, né? Não é uma curvatura normal, e isso é o que acaba acontecendo com muitos pacientes com adenoma secretor de GH, que diferentemente dos pacientes com Cushing, por exemplo, tem uma carótida muito mais curvada, e daí que você tem que ter muito mais cuidado quando for estar lidando nesse seio cavernoso. E aí já está vendo a carótida horizontal aqui exposta, a parte mais fibrótica do tumor sendo ressecada. O tumor aqui, como vocês estão vendo, foi macroscopicamente totalmente ressecado, mas esse paciente, a gente não faz 3 meses que operou, a gente ainda está esperando dar 3 meses para fazer um teste de supressão com GH, com glicose, e daí ver o resultado dessa cirurgia do ponto de vista bioquímico. Bem, vamos voltar aqui. Bem, aqui o pointer de volta. Aqui a gente tem agora o compartimento lateral, ou seja, lateral à carótida cavernosa, e o compartimento inferior, que vai estar localizado inferiormente. Perdão, isso aqui está errado, era para estar o compartimento posterior aqui, isso aqui foi um erro meu. O compartimento posterior que vai ser localizado posteriormente ao segmento ascendente vertical da carótida cavernosa. Então, olha só, o que a gente fez aqui já? Aqui o acesso transfenoidal já foi completo.
um acesso transpteroideu foi completo, e a gente abriu a parede anterior do seio cavernoso e até a parede medial aqui. Só que aqui a gente não está vendo ainda por compartimento posterior. Para ver o compartimento posterior, a gente vai ter que mobilizar essa carótida e mobilizar um pouco da dura do espaço clival. Então, o que a gente fez primeiro? Vou ligar, vou cortar a artéria hipofisária inferior, aqui, e daí isso vai me permitir mobilizar esse joelho posterior da carótida e o segmento ascendente, de forma que a gente possa visualizar esse azulzinho aqui, que é o sangue venoso no compartimento posterior, essa artéria que vai ser a artéria ramo da meningo hipofisária, e esse nervinho que segue anteriormente, que é o nervo abducente, que sempre vai correr de trás para frente em posição lateral ao segmento ascendente cavernoso, e vai correr abaixo do segmento horizontal até sua entrada na fissura orbital superior. Aqui, só uma foto final desse compartimento, mostrando o quê? Mostrando o sexto nervo desde a sua origem, na junção bulbopontina, correndo na cisterna pré-pontina. E aqui, o que a gente está vendo aqui ao redor dele? Isso aqui é a camada dural, que em cima vai formar Gruber's ligament, ou ligamento de Gruber, e esse é o canal, então, o canal de Durelo. Olha só como o sexto passa lateral ao segmento ascendente vertical até a fissura orbital superior. E esse processo ósseo aqui é um processo ósseo chamado processo petroso do osso esfenoidal, que vai ser exatamente localizado inferomedial ao sexto nervo, ou seja, um landmark ósseo que a gente usa nesse acesso para encontrar o sexto nervo. E esse seiozinho aqui, que seio é esse? Se esse aqui é o seio intercavernoso inferior, isso é o seio cavernoso, esse seio vai ser o seio petroso inferior. E olha só, de novo, mais uma vez, o que a gente vê por baixo é o que a gente vê por cima, nenhum segredo nisso. E essa relação com o canal de Durelo, sexto saindo da cisterna pré-pontina, passando pelo canal de Durelo, curvando lateral ao segmento ascendente cavernoso da carótida, indo até a fissura orbital superior. Isso é a mesma coisa que a gente está vendo aqui. Bem, aqui paciente com 40 anos, mais uma vez tumor secretor de GH, olha só, está aqui agora infiltrando o compartimento inferior, isso aqui é a carótida horizontal na visão sagital, o segmento ascendente na posição sagital, então ela invade o compartimento posterior, o compartimento inferior e o compartimento superior. Aqui já é a visão pós-operatória, que mostra o quê? Que a gente foi muito bem ressecar a lesão no compartimento inferior e até posterior, mas a gente deixou o quê? Deixou o tumor no compartimento superior. E por que isso aconteceu? Porque muitas vezes essa parede pode estar íntegra da parede medial do seio cavernoso. E foi isso que aconteceu nesse caso. A gente ressecou tudo, o tumor era molinho, estava tudo bem, mas aqui, esse tumor, ele estava com a parede íntegra e a gente achou que já tinha ressecado tudo e na prática não tinha. Aqui é um vídeo, eu vou mostrar esse vídeo de forma, nem precisava ter feito isso agora, não sei o que houve. Esse vídeo aqui, que ele mostra, aqui a gente está entrando no seio cavernoso do lado esquerdo, a gente vai cortando a parede medial, nessa porção inferior onde ela estava não íntegra mais, e aqui limpando na parede medial, a gente achando que aqui era limpando o tumor, a gente estava na parede medial, e aqui é limpando dentro do seio cavernoso em si, isso aqui é a carótida horizontal, que ainda não dá para ver muito bem, mas que a gente vai ver à medida que o vídeo progride. Então a carótida está aqui na frente, aqui, e aqui a gente está embaixo dela. Limpamos bem na parte embaixo dela, mas não limpamos bem em cima dela. Então, esse paciente não teve uma ressecção total e mostra como é importante a gente estar bem confortável com essa cirurgia. Esse foi um caso inicial antes dos outros, então a gente ainda bem conseguiu evoluir esse caso, poderia ter uma ressecção melhor. Bem, aqui agora a gente, sim, agora sim, o compartimento inferior e lateral do seio cavernoso. Lateral, como eu falei, lateral à carótida cavernosa e inferior ao segmento horizontal da carótida cavernosa, tal qual como mostrado aqui nas figuras. Quando a parede anterior é aberta e quando a parede medial é aberta, essa é a visão que a gente tem. E o que a gente tem nessa visão? O que é importante entender aqui? V2 vai estar localizado na base do seio cavernoso. A fissura orbital superior vai estar na frente do joelho anterior do seio cavernoso. João Paulo, é só que o cursor está desligado. Se puder ligar o cursor. Claro, perdão. Agora tá bom? Ainda não. Agora Ainda sim. não? Agora Opa, sim. tá bom. Agora sim.
Então, aqui a gente vê quem? Na base a gente vê V2 correndo para o forame rotundo. A gente vê lá em cima a fissura orbital superior, na frente do joelho anterior da carótida cavernosa. E entre elas, aqui tinha um ossinho que eu já tirei, que a gente chama de maxillary strut, que é uma proeminência óssea entre a fissura orbital superior e V2 e forame rotundo. Entre o segmento horizontal da carótida cavernosa, embaixo dela sempre vai estar o sexto nervo correndo aqui em direção à fissura. V2, e essa parte mais anterior da fissura orbitária e a porção ascendente, esse espaço quadrangular aqui, é chamado então de espaço quadrangular. E é seguindo ele, em direção anterior-posterior, que a gente consegue chegar não só ao seio cavernoso e esse compartimento anterior, mas ao cavo de Meckel e ao gânglio de Garcia, que vão estar localizados posterior-lateralmente aqui à carótida. Se a gente vai abrir esse espaço mais aquela parede periosteal, a gente vai ver então o sexto nervo, e observa aquele trajeto embaixo do segmento horizontal, seguindo em direção à fissura orbital superior. A gente vai ver V2 aqui mais bem exposto, e aqui é a parede lateral do seio cavernoso, entre o sexto e V2, isso aqui já é a camada periosteal, que é a camada meningéia, já foi. Continuando essa dissecção, olha só o que eu fiz, comparando essa foto para essa foto, a gente mobilizou o joelho anterior da carótida. E para mobilizar o joelho anterior da carótida, a gente teve que cortar o anel dural proximal, que é a prega carótida oculomotora, ou membrana carótida oculomotora. Essa membrana, por seu nome, então, ela vai da carótida até o oculomotor, como vocês estão vendo aqui. Quando a gente faz essa mobilização, observe que eu tive cuidado de preservar essa ligação dural entre o canal óptico e a dura que cobre o nervo óptico e o segmento clinoideu da carótida. Por quê? Porque eu queria propositalmente mostrar essa continuidade entre os dois. Todos os dois estão relacionados aqui. E a dura do diafragma também. Então, tudo faz parte do mesmo esquema. Quando a gente faz essa mobilização da carótida, a gente vê o terceiro nervo como mais cranial, o quarto nervo logo inferior e vai seguir lateral ao terceiro. O sexto nervo medialmente, como vocês lembram, é o único nervo que corre dentro do seio cavernoso. E aqui a gente vê essa artéria saindo do segmento horizontal da carótida, indo irrigar os nervos na parede lateral, que é a chamada artéria inferolateral do seio cavernoso. E veio aqui embaixo o V2 correndo para o forame rotundo. Quantas vezes eu já fiz essa manipulação na carótida? Zero. Isso não é uma manobra usual em endoscopia mesmo, para os acessos de base de crânio. E muitas vezes, quando a gente fala de compartimento lateral, é importante lembrar que esse compartimento lateral é muitas vezes um espaço virtual, que você tem entre a carótida e a parede lateral, basicamente vai ser o sexto e os nervos da parede lateral. Então, se o tumor cresce e ocupa esse espaço, aí sim você pode ter um tumor ocupando aquela região lateral à carótida, mas não é que o compartimento lateral ele vai ser em si um espaço venoso significativo, o que é diferente do compartimento por dito inferior ou compartimento posterior superior. E aqui, mais uma vez, sempre essa relação entre por cima e por baixo. Veja que essa mesma relação, o terceiro é o mais cranial, o quarto vem logo embaixo dele, em direção à fissura orbital superior. O sexto nervo, a gente está vendo aqui ele medial a V1, então o sexto, nesse caso que a gente está vendo de medial para lateral, ele é visível, V1 é que fica escondido na visão endoscópica. E aí a gente vê V2 na parte mais basal ou mais caudal do seio cavernoso. E daí, é claro, a gente tem que ver essa anatomia da carótida sempre, sempre, sempre. Então, o joelho anterior, que ele vai estar bem aqui na frente, olha que o optic strut ou pilar óptico já foi retirado, assim como já foi retirado aqui também. E aí a gente vê o segmento horizontal que está aqui, e esse segmento ascendente vertical e o joelho posterior, que vão estar bem aqui. Então, é sempre importante conectar essa anatomia com essa anatomia, porque, mais uma vez, elas são as mesmas, só vistas de uma visão diferente. E aqui, usando essa anatomia para acessar uma lesão que agora estava não em si dentro do seio cavernoso, mas nascendo do cavo de Meckel e se estendendo para o compartimento anterior do seio cavernoso. Esse aqui é o vídeo, vamos ver se esse vídeo vai. Bem, foi. E aqui está vendo, o que é esse nervo? Vocês estão vendo o meu cursor agora ou não? Agora ainda não. Não, então deixa eu mudar aqui. Bem, Agora aqui sim. tem um nervo, que isso aqui é V2, tá bom? Isso aqui é drilando aquele osso chamado maxillary strut. E aquilo por quê? Porque V2, você segue V2
anterior para posterior, você entra no seio cavernoso. Então, o V2 foi encontrado, seguiu, abriu essa parede lateral, a carótida, que a carótida está aqui, e aí a gente está seguindo, abrindo essa dura, com cuidado de quê? Com cuidado de não pegar o sexto nervo, tá bom? Por isso, entrando dessa maneira. Mas aí você vai fazer meio que esse peeling reverso, né, que na verdade não é um peeling, porque essa camada é única, só tem um folheto, e aí encontra já esse tumor, que era um hemangioma. Vai sendo dissecado e vai ser ressecado em bloco, numa lesão que você consegue fazer um debulking dela em si. E essa lesão foi ressecada e a gente conseguiu ter um resultado legal no pós-operatório. Bem, a última parte aqui e é uma parte que eu acho muito importante, porque o seio cavernoso não é um ponto isolado na base do crânio e muito dificilmente ele vai ser afetado um ponto de lesão isolado no seio cavernoso, na base do crânio. Então, muitas vezes tem uma lesão na cena do seio cavernoso ou infiltrando o seio cavernoso, mais com extensões, por exemplo, na órbita, na fissura orbital superior, forame rotundo, forame oval, cavo de Meckel, ápice petroso e na célula por si só. Então, quando a gente olha para a anatomia dos tumores dessa região, e a gente sempre tem que olhar para ela, a gente tem que pensar no tamanho da lesão, no local e nas suas extensões, nos pontos de compressão dos nervos cranianos, porque a gente tem que pensar que muitas vezes a nossa cirurgia vai ser para descomprimir esses nervos. A gente tem que pensar em que locais de extensão a gente vai estar falando, órbita e fissura orbital superior, ou pontos de extensão anterior, a porção do nervo óptico, canal óptico e porção cisternal do terceiro, ou pontos de compressão superior, pontos de compressão inferolateral, como forame rotundo e forame ovale, pontos de compressão posterior, como o ápice petroso e o cavo de Meckel. Essas são considerações fundamentais, porque dependendo dessas extensões, a sua abordagem, o seu tratamento cirúrgico pode ser modificado. Obviamente, a relação com a carótida é fundamental. Lembrar sempre que, se for, por exemplo, um meningioma, a abordagem transcraniana, no meu ponto de vista, ela deve ser favorecida, enquanto se você tiver um adenoma hipofisário, a abordagem endoscópica, na minha visão, ela tem uma relevância fundamental e deveria ser, provavelmente, a opção padrão ouro para a maioria dos casos. Mais uma vez, se a gente olhar todos aqueles pontos por baixo, a gente vê mais uma vez que, por endoscopia, a gente vai mais uma vez identificar a órbita, a fissura orbital superior, as extensões cisternais superiores, as extensões foraminais ou inferolaterais, como o forame rotundo e o forame oval, e, por último, a região do ápice petroso. Esse último caso é um caso que a gente teve agora mês passado, aqui, que a gente operou com VAR1, que a gente fez um acesso transpteroideu transcavernoso para ressecção desse condrosarcoma. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. E aqui a ressonância pré-operatória, vejo que essa lesão ela estava nascendo aqui. Deixa eu só pegar isso aqui. Ótimo, essa figurinha aqui. Ela estava nascendo aqui medial ao canal carotídeo, estendendo até o cavo de Meckel e subindo até o seio cavernoso. Perdão. E ela estava aqui, essa visão é importante, ela estava deslocando a carótida petrosa látero superiormente. Então, estava criando uma janela para acesso medial. Então, considerando tudo isso, ápice petroso criou uma janela medial, acesso endoscópico passa a ser a opção padrão ouro, principalmente para uma lesão extradural como essa. O que a gente fez? Fez um acesso endoscópico nasal, vou pular essa parte do acesso, criamos um flap à direita, colocamos o flap na maxila do lado direito, e aí a gente vai criar um acesso transpterygoideu do lado esquerdo, isso aqui é drilando o ápice do pterigoide no lado esquerdo, drilando a base do seio esfenoidal, e aqui já visualizando o tumor em si que tinha expandido o seio cavernoso e o ápice petroso. Então aqui é só a exposição do tumor. Uma vez esse tumor for exposto, a gente vai entrar primeiro na porção do ápice petroso dele, então esse aqui é o tumor, isso é ápice petroso e em cima é o seio cavernoso. E depois de ter feito tudo isso, vamos começar a tirar um pouco desse tumor, que é um tumor bem friável, pouco vascularizado, bem típico de um condrosarcoma. E com isso vamos drilar um pouco mais esse osso. Condrosarcoma, lembrando, é um tumor ósseo, então essa parte da margem óssea, da extensão óssea, quanto mais a gente retirar, mais benéfico, maior vai ser a nossa extensão de ressecção. Sangramentos venosos são comuns ali na região do plexo basilar, controla com hemostático. E aqui a gente está expondo a célula, para conseguir ter uma visão mais segura da carótida clinoidea, perdão.
E aqui, tirando um pouquinho do assoalho selar e parte da clinoide posterior. Aqui que vocês estão vendo, é o seu cavernoso todo expandido e a carótida está toda tortuosa. Isso aqui é a carótida, seguindo nessa posição. O segmento clinoideu sempre é fixo por causa do anel dural distal e proximal, mas o resto da carótida ela flutua dentro do seu cavernoso, né? Então aqui expandindo um pouco mais. Aqui já entrando dentro do seu cavernoso por baixo, como se entrando pelo assoalho dele. E aqui a gente vai abrir o seu cavernoso em si. Então aqui dissecando, procurando ter cuidado com a carótida. E aí a gente vai abrir um pouco mais aquela parede anterior, aqui na frente. E depois de abrir a parede anterior, a gente vai conseguir deslocar a carótida e entrar dentro do seu cavernoso pelo compartimento inferior e posterior. Olha só aqui a gente abrindo mais a parede anterior. Isso aqui é a carótida. E vamos conseguir limpar esse tumor que estava dentro do seu cavernoso. Aqui usando o estimulador para procurar o cesto. O cesto a gente não encontrou ele ali. E aí vamos continuar limpando esse tumor dentro do seu cavernoso, expandindo a ressecção óssea. E daí vamos conseguir ter essa visão livre de tumor após a ressecção total. Daí a gente tem que fechar tudo isso, não teve fístula significativa, teve um ponto pequenininho. Então a gente fechou esse buraco todo que a gente criou, usando Duragen e usando um flap vascularizado na septal e um selante de Dura. Bem, a gente conseguiu ter uma ressecção total nesse caso, e esse paciente foi de alta após 2 dias. A cirurgia foi há 1 mês, o déficit pré-operatório dele era uma lesão de sexto nervo ipsilateral, e agora a gente deve ver ele nos próximos 2 meses para ver como é que está a recuperação dele em relação ao sexto nervo. E saiu como um condrosarcoma. Bem, aqui na parte final, com alguns conceitos fundamentais para a cirurgia de seu cavernoso, a gente sempre deve jogar como time de 94, não como time de 2014, todo mundo lembra o motivo disso, e para jogar bem a gente tem que jogar como um time, então precisa ter não só a neurocirurgia, mas o pessoal da radioterapia, da otorrino, cabeça e pescoço, endócrino, oftalmo, cirurgia plástica, neuroradiologia, endovascular, reabilitação. Em resumo, você precisa de um grupo todo com quem você possa trabalhar e confiar para fazer esse tipo de trabalho, e não é um trabalho que não é um one-man show, como a gente fala, né? Não é uma cirurgia só para uma pessoa e achar que você pode fazer tudo. Você precisa ter um grupo trabalhando com você para conseguir isso. Em resumo, a cirurgia de seu cavernoso e a anatomia do seu cavernoso seguem como uma das áreas mais complexas na base de crânio. As complicações, elas podem ser extremamente difíceis. O tratamento multidisciplinar ele é fundamental, e lembrar que o tratamento radioterápico é uma excelente opção em diversos casos, principalmente em pacientes que já tiveram mais de uma abordagem, em pacientes mais frágeis, por assim dizer, e em pacientes que têm uma lesão bem pequena e benigna. A radioterapia, a radiocirurgia, ela tende a funcionar muito bem em casos bem selecionados, assim como a cirurgia, que deve ter como objetivo, principalmente nas lesões benignas, uma ressecção mais segura possível, para um objetivo de melhorar os sintomas causados pelo tumor, e para que isso seja atingido, é claro, o conhecimento anatômico, ele é, mais uma vez, fundamental, ele não é opcional. Essa não é uma cirurgia que você faz sem passar no laboratório de anatomia, do meu ponto de vista. Você não vai conseguir atingir esse grau de proficiência se você não tiver tido a oportunidade de ter uma experiência anatômica anteriormente. Eu queria agradecer, é claro, a esse homem aqui, o Dr. Evandro de Oliveira, que a gente conhece muito bem ele no Brasil. Eu queria agradecer aqui ao Eduardo, né, novinho, na foto aqui, um monte de gente, a Leila ali atrás, o Dr. Evandro, o Dr. Houghton, que eu tive chance de visitar. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Houghton, mas tive chance de bem seguir de perto todos esses amigos aqui que foram treinados por eles, são uma inspiração para mim. Esses grandes caras que a gente está trabalhando junto no grupo do Lab da Mayo Clinic, e aqui a família do Dr. Evandro, ele mesmo, que eu tenho a honra de ter trabalhado e a honra de poder me considerar um dos discípulos dele. Muito obrigado, e para terminar, uma frase que eu acho que é muito importante: tudo aquilo que a gente aprende apenas ouvindo as palavras dos outros, a gente vai esquecer muito rapidamente. Aquilo que a gente aprende
com o nosso corpo todo, ou seja, na anatomia eu acho que é treinando no laboratório, sentindo, tendo aquela perspectiva em 360 graus, a gente vai lembrar para sempre. Isso eu acho que é uma verdade que a gente tem que lembrar para nossas carreiras. Muito obrigado pela atenção, eu vou deixar agora aqui ao cargo do Eduardo. João, primeiramente, parabéns pela aula, uma aula muito completa e muito ilustrada, né? Não sabia que você tinha um material tão completo assim. Estou vendo que os estágios e todo esse caminho todo aí para aprender base de crânio e agora atingir aí um nível de maestria aí, porque realmente cirurgias lindas e de uma anatomia muito complexa, porque é uma anatomia que a gente não aprende durante a faculdade, a gente não aprende durante a residência, é uma anatomia que você vai aprender depois, né? A anatomia macroscópica, que é uma anatomia que a gente vê de fora o cérebro mesmo, né? De superfície, é uma anatomia mais fácil de imaginar, que encontra em mais livros, que a gente usa para reconhecer o resto do corpo humano e tudo mais. Agora, a anatomia do cirurgião que faz endoscopia de base de crânio é uma anatomia interna, dentro do osso. Quando ele vê uma anatomia que é o contrário do normal para a gente ver, né? Onde tem uma protuberância, que é uma clinoide, por exemplo, ele vê como um recesso, ele vê o contrário daquilo lá, ele vê como um buraquinho. Onde tem um osso côncavo, ele vê um osso convexo. Então é sempre uma análise ao contrário do que a gente está vendo, né? Como se fosse o negativo da cirurgia. E trabalhar por dentro do osso, né? Todos esses acessos, na verdade, requer muita borcagem, né? Muita drilagem das estruturas ósseas para ganhar espaço. Outra coisa é como ele trabalha em ambientes pequenos. Ele mostrou com o endoscópio, ocupa a tela inteira aqui da apresentação, mas ele está trabalhando em espaço que tem 1,5 cm de altura no máximo, entendeu? Então é uma coisa muito assim bonita de ver. Outra coisa, João Paulo, geralmente para as cirurgias de hipófise, que são cirurgias mais consagradas, a gente faz um acesso mais linear, né? A gente entra por uma narina e vai em cheio, num caminho anteroposterior, eu digo linear. Aqui você está fazendo um acesso de uma narina apontando para o outro lado, você usa as duas narinas, como é que... São perguntas muito boas para começar, obrigado pelas palavras, Eduardo, eu fico muito feliz de saber que para mim é um desafio, assim, a gente sempre está dando aula aqui e acolá, mas eu tenho que dizer que quando tu chamou para apresentar a aula aqui para o grupo de vocês, é uma missão com um nível, na minha opinião, um pouco mais acima, eu me cobro um pouco mais, então a gente teve cuidado de revisar um pouco o material que ia mostrar hoje, então obrigado mais uma vez pelo convite. Bem, é o seguinte, do meu ponto de vista, o acesso endoscópico endonasal, eu não posso chamar de padrão ouro, eu acho que ninguém pode para a cirurgia hipofisária, por exemplo, mas ele é o estado da arte, é como o Fred Gentile de Toronto, ele sempre fala. Ela é a tecnologia mais moderna que permite maior conforto e melhor visualização. Isso eu acho que não existe muito espaço para discussão mais hoje. Do ponto de vista de como trabalhar, é claro, existem diversas formas diferentes de trabalhar. A forma que eu prefiro, porque foi assim que eu fui treinado, realmente é sempre trabalhar com as duas narinas, mesmo que você esteja lidando com um tumorzinho pequeno, como um microadenoma de Cushing. Por quê? Porque trabalhando através das duas narinas, você consegue simular exatamente o que você faz com a cirurgia aberta microcirúrgica, ou seja, trabalhar com as duas mãos em posição anatômica, utilizando instrumentos rombos e instrumentos cortantes, que a gente sabe que é muito difícil, eu diria quase impossível, você conseguir trabalhar com conforto, assim, através de uma narina só. Então, para mim, pelo menos, sempre através das duas narinas. Eu fico extremamente desconfortável através de uma narina só, que é um viés meu em si. Do ponto de vista de corredor, o corredor endonasal, ele é sempre realmente de linha média. É óbvio que a gente pode trabalhar mais lateral, usando, por exemplo, um corredor transepitelial goideu e com lentes anguladas, e isso tudo depende de acordo com o caso. Agora, do meu ponto de vista, novamente, trabalhar com a lente de 0 grau a maior parte do tempo, porque é a que eu fico mais confortável com os movimentos. E você vai criando alguns vieses, então, por exemplo, como tu falou, é muito verdade, quem começa, e todos começamos com anatomia por cima,
e daí a gente procura refletir na anatomia por baixo. Depois de um tempo que você fica tão habituado com a anatomia por baixo, você já começa a usar as técnicas de trabalho por baixo em cima, como, por exemplo, fazendo uma abordagem impetuosa, você fica muito mais confortável drilando um seio sigmoide, que é um seio desse tamanho, do que um seiozinho pequenininho, que é um seio cavernoso, que você vê lá. Então, você sempre vai adequando e misturando uma coisa na outra. Interessante, muito, muito assim, bonito mesmo. Interessante como os espaços, os corredores de acesso vão sendo aumentados à medida que essa técnica cirúrgica vai se desenvolvendo e talvez o material um pouco também. Antigamente a gente trabalhava só na cela, depois as carótidas ficaram sendo como o limite lateral, e agora você mostrou acessos indo lateral à carótida, né? Acessos bonitos, até ápice petroso e tudo mais, e como isso é factível, né? Não é um trabalho de anatomia, é um trabalho real. Uhum. Uma outra coisa, uma pergunta, talvez um pouco em aberto, a ressonância do seio cavernoso traz informações sobre o seio cavernoso, mas não consegue mostrar toda essa anatomia complexa do seio cavernoso e estruturas neurovasculares. Ainda mais a relação delas com os tumores, que poderia dizer para você escolher a via de acesso e tudo mais. Você acha que a ressonância 7 Tesla, se você tiver alguma ideia, assim, você acha que ela vai melhorar isso? Isso é uma coisa que vocês já estão confortáveis com o diagnóstico que já está tendo? Ou muitas vezes você acessa um tumor e fala, olha, eu achei que ele não estava aqui, ele estava em outro lugar. Eu acho assim, eu acho que vai ser interessante para ver, e realmente eu não tenho conhecimento nesse ponto da 7 Tesla em relação com a anatomia dural, por exemplo, com essa anatomia da parede medial que a gente falou. Naquele caso que eu mostrei, realmente aquele tumor ele não foi ressecado todo porque tinha uma parede íntegra, o tumor é todo friável em si, então você chegou naquele lugar assim, tirei tudo. Mas foi o quê? Foi um erro da técnica. Ali a gente devia ter. Não vou chamar um erro, foi dizer assim, a gente estava seguro, foi uma limitação, por assim dizer. Mas na prática, hoje, olhando para trás, eu acho que a gente sempre tem que olhar para trás para melhorar nossos casos. O que a gente podia ter feito? A gente podia ter inspecionado aquela parede. Como assim? A gente podia ter literalmente aberto aquela parede medial e procurado ver se tem alguma coisinha ali. Agora, realmente, quando você vai vendo essas diferenças, às vezes o tumor pode enganar você. Do ponto de vista da ressonância, então acho que a ressonância pode ajudar nisso, às vezes facilita ver uma camadinha de membrana que podia estar ali ainda. Do ponto de vista de ressonância 7 Tesla versus os outros protocolos que a gente tem hoje, os protocolos atuais que a gente tem, eles são bem legais, na minha opinião. E quando a gente vai definir sobre esses acessos, a principal coisa que a gente acaba vendo são o quê? A localização da carótida, ou seja, se o tumor vai estar medial, lateral, em algum dos compartimentos que a gente falou, ou envolvendo a carótida como um todo. Isso é um problema principalmente se for um meningioma, que aí sem dúvida esse tem que ser até discutido como você vai abordar essa lesão. E por último, a localização do tumor em relação aos nervos cranianos. Para essa relação, talvez a carótida da ressonância 7 Tesla, como a Key Sequence, né, a sequência STAR na Philips, ela consiga ajudar um pouco nisso, mas a sequência KISS, né, CISS de cortes finos, que é aquela que dá para ver bem quando a gente faz neuralgia de trigêmeo, por exemplo, ela vai ajudar já a definir se o sexto nervo está medial ou lateral, se o terceiro nervo está deslocado superiormente ou não, e isso ajuda. Mas muitas vezes esse padrão de crescimento do tumor, ele ajuda a definir. E também que tipo de tumor é. Se for um meningioma, é muito raro que o meningioma vá nascer na dura da cela. Ele normalmente vai nascer ou na dura do seio cavernoso, na dura do ápice, e daí crescer de lateral para medial. Enquanto um adenoma, ele vai crescer de medial para lateral. E isso tudo vai ajudar na definição de que trajeto você vai acabar seguindo. Muito bom, muito bom. Vou abrir para perguntas também, João Paulo, se alguém tiver alguma dúvida. Sei que acho que a grande vantagem aqui do nosso curso é deixar as aulas gravadas e mais pessoas terem a oportunidade de ver depois, porque hoje em dia é um mundo globalizado, né? Impressionante como a gente dá cursos e 4 horas da tarde para você, 6 horas da tarde para o outro está trabalhando nessa hora, então acho que Não, um claro. mundo novo aí. Eu concordo plenamente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Bom, Eduardo, é a primeira vez que eu tô por aqui. Tem um barulho aqui no carro, foi mal. Primeira vez que eu tô aqui nas tuas aulas, cara, foi um prazer. Assim, uma aula fantástica. Não te conhecia, na verdade. Mas, assim, só conhecia João Paulo de Instagram. Eu conheço o Erion também de conversa por aí.
Mas a anatomia é muito bonita, e a anatomia ela precisa ser estudada no Cadaver Lab. Não adianta a gente ficar imaginando isso aí para alguém ter segurança para fazer o que ele mostra. Eu, basicamente, continuo nos meus adenomas hipofisários, começo aí um pouco lateral ao seio cavernoso. Por mais que a gente tenha o nosso curso de córnea já com 10 edições, mas ainda assim a anatomia ela é perfeita e a anatomia ela precisa ser treinada. E eu acho que a aula do João Paulo é fantástica porque ele não utiliza a anatomia que ele achou na internet, ele utiliza a anatomia que ele dissecou. Então essa anatomia que ele dissecou, comparativa com a cirurgia que ele fez, e fazendo essa analogia entre os dois, o conhecimento é absurdo. Mas eu vou te ser muito sincero, João Paulo, para eu ter coragem ainda de abrir lateral, expor carótida, expor seio cavernoso, abrir seio cavernoso, tirar a parede medial do seio cavernoso, lógico, toda uma estrutura que favorece para isso. Mas a sua formação, enfim, tudo que você faz por aí vai te trazer uma segurança absurda, para não ficar só nos adenomas. Porque o que observa muito aqui é que muito neurocirurgião que a gente conhece termina operando ainda naquela janela que tem uma aula do Prevedeiro clássica, de uma janela da endoscopia com a microscopia, que é um farol que ele mostra, e a microscopia é aquele farol que você só vê a janela, e a endoscopia você vê através da janela. E essa imagem da endoscopia é perfeita. As pessoas continuam operando adenomas hipofisários, tirando 5% do tumor e estão achando que estão operando alguma coisa. Eu acho que precisa ter uma segurança, e a única segurança que tem é com essa formação perfeita que você está tendo. Não, obrigado, Ricardo. Eu não, assim, eu não posso concordar mais. Eu concordo plenamente com tudo que você falou, né? Eu acho que é óbvio, a gente tem materiais fantásticos na internet. Eu sou, mais uma vez, um fã de todo o material de que veio do Houghton, que na verdade eu sei que é um trabalho muito árduo de pessoas como o Eduardo, a Leila, o Wayne e de vários outros, que, na minha opinião, é o melhor material do mundo, mas para mim... Acho que não é nem reprodutível para a gente que faz muito laboratório. O que Houghton faz, o que a Eduardo fez e que todo mundo fez em Houghton, a gente não consegue reproduzir. Chega a ser frustrante no começo do laboratório. Não, mas eu acho que é o seguinte, eu acho que tudo que alguém fala assim, essa é uma coisa que ninguém nunca pode levar, a gente nunca pode acreditar que não consegue reproduzir. Eu falo pro Eduardo, continua dissecando, porque daqui a pouco eu te atropelo. Mas é uma no bom verdade, sentido. A anatomia, ela requer muito mais da pessoa do que da estrutura, né? Sim. Eu fui para o laboratório do Houghton, também visitei outros laboratórios. É impressionante quando você chega e vê quão pouca coisa tem ali, né? A gente acha que é mais e mais tecnologia e não é. É simplesmente a vontade da pessoa. Tem que ter o material básico, mas com certeza é o laboratório mais barato da faculdade inteira, entendeu? Ele tem uns instrumentos velhos, talvez um ou outro tem um neuronavegador, um microscópio de ponta, mas geralmente são microscópios simples, o material aí dos espécimes, né? Lógico que é uma coisa mais nobre, mas que não tem um dinheiro relacionado a isso exatamente. Geralmente é um laboratório barato, um laboratório possível de ser feito em várias faculdades. O que requer é um bom professor, mas principalmente o aluno com tempo e vontade. Acho que o que fez o laboratório do Houghton especial e o que o João Paulo está fazendo aí é que são pessoas que geralmente saem do ambiente dele, né? É um imigrante, geralmente, uma pessoa vai para um lugar e fica ali meio sozinho, estudando, quer que um ano vale 10 anos, né? Então o cara naquele ano ele trabalha pacas, estuda pacas, só fala sobre aquilo. É realmente um ano de imersão, assim, né? Os não faz lateral. Então, assim, é inadmissível. Você fica tirando uma tarde inteira limpando uma peça. Então, o tempo, quando a gente vai em um laboratório, vai falando assim, nossa, em um congresso, nossa, tem um congresso hands-on, posso ficar 2 horas com a peça. Você vai falar, 2 horas. 2 horas, quem tem uma experiência de laboratório, 2 horas você faz isso no domingo de manhã, rapidinho. Uma coisa que você precisa. Isso, você fica 12 horas por dia. Então, se você realmente quer ter uma vivência e atingir esse nível de formação, assim, né? E de tranquilidade, trabalhar nesses espaços pequenos que o João Paulo está tendo, todo mundo tem que ser encorajado nesse caminho, assim. Com certeza são grandes especialistas, né? Ele acaba sendo um grande especialista nessa área, vai ser chamado para operar essa área na vida toda e tal. Mas é difícil aprender tudo, né? A pessoa fala, nossa, como a anatomia é difícil. É difícil aprender tudo, mas se focar numa área é completamente possível. É possível. A pessoa reserva 1 ano, 2 anos da vida dela e se dedica a isso
e depois vai dar aula sobre isso a vida inteira, né? O João Paulo já tá aí, já fez. Eu costumo dizer que é que nem os Rolling Stones tocando Start Me Up, né? Eles estão há 30 é brincadeira, 40 anos tocando a mesma música todo dia. Depois que a pessoa aprende aquela anatomia, ela não larga mais. A anatomia é uma coisa que ele ganha e pronto, é para sempre. Não é que nem se estudar genética, que cada ano tem uma informação nova. Você aprende anatomia, acabou, você já tem uma destreza, um conhecimento tão grande daquela área. Ele dedicou um ano da vida dele e os próximos 30 ele vai aprender nas cirurgias e pronto. Uma coisa que eu acho muito importante também é óbvio, eu acho assim, eu converso muito com algumas várias pessoas, mas eu sou muito feliz e não quero que isso soe errado, mas eu sou muito feliz mesmo pelas oportunidades que eu tive clínicas, né? Tanto no Canadá quanto aqui em Cleveland e com o Dr. Evandro, residência, etc. Mas eu não tenho nenhuma dúvida ao dizer que se você está começando seu caminho, você terminou a residência, tem interesse numa área como essa, se você tiver que escolher entre um ano de Clinical Fellow ou um ano no laboratório, você comece com um ano no laboratório. Sem a menor dúvida, porque é um caminho, como o Eduardo falou, é um caminho onde ele vai abrir uma estrada para você que não tem volta. Você vai passar a entender por que passar esse tempo no laboratório é fundamental. E eu tenho certeza absoluta que esse é um primeiro passo, porque depois, o Eduardo sabe muito bem disso, aí você começa a fazer seus casos, aí você começa a ter ver uns vídeos, ir para congresso, começa a ter discussões, e daí você começa a pensar, não, calma aí, agora eu posso mudar a minha técnica por causa dessa anatomia, que agora eu prestei atenção nela, e eu consigo fazer isso. É muito diferente, por exemplo, eu, quando estava há 3 anos atrás, entendendo, assim, o seio cavernoso está aqui agora. Agora eu sei que se eu quero fazer esse tumor, eu posso fazer essa variante, ou então posso ir por cima, ou ainda mais. A gente é cirurgião, mas eu acho que ter um conhecimento não só de anatomia por cima, anatomia por baixo, técnica cirúrgica, para quem é base de crânio, entender de vascular é fundamental. E mais ainda, a gente tem que ter a realidade de saber lidar com a questão da radiação, da radiocirurgia, que é uma realidade nessa área. Eu acho que todos que têm interesse em base de crânio também, a gente tem que entender que no Brasil ainda está chegando, mas eu sei que está aumentando muito. Aqui nos Estados Unidos já é um fato, e você tem que ter essa capacidade de lidar em 360 graus com essa coisa, faz parte da nossa formação. Eu acho que sua opinião é perfeita, cara. Eu acho que quem quer trabalhar com base de crânio, hipófise e tudo mais, eu fiz fellow clínico em Helsinki um tempo, mas assim, vou ser muito sincero, o tempo que eu passei em Helsinki, eu talvez tivesse tido um aproveitamento melhor se eu tivesse ficado mais lá ainda em laboratório. Eu acho que quem quer trabalhar com a base de crânio propriamente dito, o fellow clínico é a consolidação do seu laboratório. Uhum. Mas eu acho que um ano é no mínimo básico, assim. Logicamente que todo mundo que termina a residência, ele tem pressa, né, cara, para ganhar dinheiro, para fazer o que ele tava, sair e se libertar. Mas eu acho que a formação do laboratório, ela é fantástica. Eu adoro laboratório, assim, é uma coisa que eu gosto muito. Então, assim, mas eu acho que é fundamental, é a base. Mas eu vou falar um pouquinho também, então, assim, primeiro parabenizar o João Paulo, ele é meu amigo próximo, meu mentor aqui, tenho a honra, na verdade, Eduardo, de esse trabalho solitário de laboratório não tá sendo tão solitário para mim. João Paulo é uma influência, cuidado que ele vai te levar foco aqui. Tem um cara para pegar no meu pé aqui. Mas assim, isso é uma coisa que o João sempre falou, e eu vendo o trabalho dele, vendo o teu trabalho também no professor Roton, cara, laboratório, isso desde o início da residência, eu sempre pensei, laboratório é o foco inicial, porque o laboratório tu vai crescer. Na verdade, eu estou tendo um pouco de sorte, talvez, de seguir os passos dele, que eu tenho esse ano meu aqui no Research Fellow no laboratório do Cleveland Clinic, que eu estou aqui agora, até estava brincando meu. E que nem o Eduardo falou, cara, não tem, na verdade, assim, o hospital Cleveland Clinic gigante e tal, mas o laboratório é simples, tem um endoscópio, um microscópio, meu Mayfield, os instrumentos, e tá perfeito para brincar, tá perfeito para crescer. E ano que vem eu vou seguir com o Clinical Fellow, né, seguindo o João no caminho aí. Mas assim, é um prazer ter a oportunidade de trabalhar com ele, aprender com ele. Linda aula, velho. Prazer estar aprendendo parabéns pelas oportunidades, Irion. Tudo que a gente quer é alguém para guiar a gente, né, e dar as oportunidades. E as oportunidades, elas são criadas. Todo mundo fala assim, mas eu
sou de uma faculdade tal. Se você juntar 10 pessoas, cada um veio de uma faculdade diferente e criou a própria oportunidade. As oportunidades, elas são criadas pela própria pessoa, né? Não, também não cai do céu. Você está aí por quê? Porque você foi atrás de alguém, você, né, fica um ano, às vezes, indo atrás de alguém até abrir uma portinha. As oportunidades, elas são criadas. E quando não é criada, a pessoa faz a sua própria oportunidade. Quantas pessoas criam um laboratório? Uma vez eu conversei com um neurocirurgião que mora em Ibiza, a ilha lá na Espanha, e ele tinha um laboratório de ratinho em Ibiza. Eu falei, mas você não vai na praia? Não, eu fico no meu laboratório aqui. Tá louco. Essa agora foi única, viu, Eduardo? Um laboratório de ratinho em Ibiza, vou dizer, essa... Só falta ir para Ibiza e para o laboratório, mas essa nenhum de nós íamos para o laboratório. Não. Eu acho que eu não sei quanto eu frequentaria esse laboratório. Mas eu queria fazer um comentário. Obrigado pelas palavras, Elion. Sabe, Elion é um amigo meu, é um irmão meu aqui, e ele sabe disso. É um cara que vai ter muito sucesso. Eu já falei para ele que em 2, 3 anos o objetivo dele é estar me humilhando nas dissecções e tudo, e logo, logo ele vai estar lá. Mas eu queria comentar uma coisa que o Ricardo falou, e uma coisa que eu concordo com ele, que para mim foi chocante quando eu terminei minha residência. Eu vi alguns casos em alguns locais de coisas como ele falou, né, pessoas que iam fazer um adenoma de hipófise, um adenoma simples de hipófise, e tiravam 5%, e bem, eu vi gente mandando pacientes como esse para radioterapia depois disso. Então, na minha opinião, mostra algumas coisas, e é difícil, acho que, mudar um pouco dessa visão pela maneira às vezes, de mercado, de sistema onde você está inserido. Mas tudo que a gente faz, a gente vai ter coisas boas e coisas que a gente não é tão bom. Por exemplo, eu não me considero um cirurgião tão bom de coluna. Para não dizer que eu me considero um cirurgião, acho que eu poderia ser um cirurgião bem melhor de coluna. E assim como tem várias outras pessoas que brilham nessa área. Então, todo mundo tem diferenciais, e eu acho que é inevitável que, é óbvio, o sistema é diferente, infelizmente alguns pacientes não chegam até pessoas que têm um treinamento melhor, isso é uma pena, principalmente para o paciente, no meu ponto de vista, independente da área que o paciente tenha o problema. Do ponto de vista de avançar na cirurgia endoscópica, eu acho que realmente tem um outro problema, além do treinamento, que é como a gente falou, não é uma coisa individual. Por sinal, acho que nenhuma área da medicina ou da neurocirurgia hoje é uma área que você tem um cirurgião que é um mestre, pode ser melhor que for, e vai mudar todo o sistema se você não tiver um sistema que te dê suporte. Então... Bom, João Paulo, parabéns, acho que todo mundo falou bem aí, você que parabéns pela aula, queria encerrar. E com certeza você está convidado para dar mais aulas. É um prazer aí ouvir você e aprender com você. Obrigado, mas agora eu só vou pessoalmente com o churrasquinho e a cervejinha depois. Valeu, cara. Obrigado, Eduardo. Boa noite. Tchau.